Amado povo de Deus, estamos no 6º domingo do tempo comum. E neste ano litúrgico, nós contemplamos, rezamos o Evangelho de São Marcos. E há algumas semanas eu já tenho falado para vocês que a preocupação de São Marcos não é uma preocupação cronológica. Lembrados disso? Sim ou não? A preocupação de São Marcos é uma preocupação teológica. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho nisso, nesse primeiro momento. Nós vimos há algumas semanas umas passagens bíblicas interessantes. Jesus entrou na sinagoga, Jesus curou aquele homem endemoniado, expulsou o demônio. Há 2 semanas atrás, lembram disso? Na semana passada, Jesus visita a sogra de Pedro, e sogra de Pedro estava muito doente, mal, ele cura aquela mulher. Semana passada, lembrados? Não? E esta semana, Jesus visita, ali o leproso visita Jesus, e Jesus cura o homem leproso. Estudando estes textos bíblicos, este início do Evangelho de São Marcos, São Beda, um santo com nome diferente, né? São Beda, ele vai dizer assim: lá no Antigo Testamento, nós tivemos a narrativa da queda. No Antigo Testamento nós tivemos a serpente tenta a mulher vai e come do fruto da árvore da vida, cai, erra, peca, e aí a serpente e Eva vão até Adão, Adão também peca. Há uma ordem: serpente, mulher e homem. Houve uma ordem na hora da queda, na hora da entrada do pecado no mundo: serpente, mulher e homem. Agora, Jesus restaura. Se houve uma ordem na queda, agora há uma ordem de restauração. Serpente, mulher e homem, ordem de restauração. Jesus destrói a serpente, o demônio, expulsando o demônio daquele homem na sinagoga. Jesus restaura a mulher, a sogra de Pedro cura a mulher, e Jesus cura o homem, liberta o homem, salva o homem, hoje o homem leproso. Se houve uma ordem da queda, agora existe uma ordem da salvação de Jesus. Aí vai apresentando para nós que o Evangelho de São Marcos é profundamente teológico. Os fatos que São Marcos relata, os fatos são verdadeiros, sim ou não? Sim, todos são verdadeiros, só que a ordem que São Marcos coloca é uma ordem preocupando-se com toda a teologia que nós cremos na fé católica. Se houve uma ordem na queda, agora há uma ordem na restauração dos corações e na restauração da vida. Bem, isso é mais um aspecto teológico do livro de São Marcos. Vamos aprofundar o texto bíblico de hoje. E para aprofundarmos, nós precisamos saber quem é o leproso na época de Jesus. Ser leproso é um status jurídico. Nossa, padre, mas o que é isso? O que é um status jurídico? Vamos lá. Quem é casado aqui, erga a mão.
Vamos ver, olha que beleza. Antes de você ser casado, você era solteiro, solteira. Seu status jurídico diante da sociedade era solteiro. Agora mudou. Você casou, mudou a situação, sim ou não? A sociedade inteira sabe que você é casado. E isso você não tem como esconder. Para os seus atos, até se você vai vender uma casa hoje, você consegue vender sozinho, sim ou não? Claro que não. O marido tem que assinar lá. A esposa tem que assinar lá. Era meu, não é mais. Agora vai assinar. Então, mudou o status, a sociedade inteira tem que saber que você é casado. Ai, padre, agora eu vou separar. Eu vou separar. E aí você separa. Você vai voltar a ser solteiro, sim ou não? Não, vai estar lá no seu documento. Divorciado. Divorciada. Não é assim que vai estar? É. Por quê? Porque todo mundo tem que saber que você casou uma vez. Aí, padre, eu quero esconder, mas você não vai esconder, não. Todo mundo tem. O nome disso é status jurídico. Conforme muda a sua situação de vida, a sociedade tem que saber a mudança do status jurídico da sua vida. Ser leproso na época de Jesus era um status jurídico. Todo mundo tinha que saber quem era leproso. E aí a primeira leitura fala uma coisa interessante. O leproso vai ter que andar com uma roupa específica, roupa rasgada, não pode andar arrumadinho, é rasgado. O cabelo do leproso tem que estar tudo bagunçado. Pentear cabelo, passar uns trem, nada de tudo bagunçado, não é? Para alguns era mais fácil, que não tem cabelo, né? Mas cabelo bagunçado. E outra coisa, o leproso tinha que andar gritando: leproso, leproso, leproso. Não podia chegar perto de ninguém, ele tinha que gritar leproso para as pessoas saírem. Por quê, queridos? Na época de Jesus, se um leproso se aproximasse de mim, eu ficava contaminado. Lembrem-se que existiam estas situações. Um judeu não podia tocar numa pessoa morta porque ele era contaminado. Um judeu não podia tocar no sangue porque ele era contaminado. E um judeu não podia se aproximar de um leproso porque ele seria contaminado. Então o leproso, ele tinha que avisar que ele é leproso. Entrar na igreja, na sinagoga, entrar no templo para rezar, era proibido. O leproso está afastado de Deus. Ele é um pecador, reconhecido publicamente pecador. E quem disse isso? Aí começam algumas coisas mais esquisitas ainda. Quem que colocou estas regras? Vocês prestaram atenção na primeira leitura? Lá na primeira leitura está escrito assim, ó, cadê a primeira leitura aqui? Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção, mancha branca ou com aparência de mal da lepra, será levado ao sacerdote. Se o homem estiver leproso, é impuro. E como tal, o sacerdote deve declarar, porque o sacerdote é quem dava o status jurídico para a pessoa. O homem atingido por esse mal andará com as vestes rasgadas, cabelos em desordem, barba coberta, gritando: impuro, impuro, leproso. Quem deu essa ordem? Deus. É texto bíblico do Antigo Testamento. Nossa, padre, que coisa esquisita. É texto bíblico do Antigo Testamento. A ordem
do leproso tomar estas providências era dada pelo próprio Deus, e todos reconhecem isto como ordem de Deus, por isso que era cumprida com muita seriedade. Só que isto a gente ouve, aprendeu, entendemos o contexto, certo? E aí o texto bíblico de hoje, do Evangelho, começa de uma maneira esquisita. Vocês não pararam para ver? Ele é estranho, o texto bíblico, porque ele vai dizer assim: naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tenho o poder de curar-me. Não é algo esquisito? Não é algo estranho? Leproso não podia chegar perto das pessoas. Leproso tinha que gritar: impuro, impuro. Ele não podia chegar perto de ninguém, senão ele estaria desobedecendo a Deus. Mas aquele homem faz o quê? Desobediente esse homem, né? O homenzinho desobediente, o leprosinho desobediente, né? Que coisa esquisita. Como ele desobedece? Como desobedece uma ordem de Deus? A gente poderia, o povo da época poderia pensar assim, e pensava assim: como que ele faz isso? Aquele homem desobedece a ordem, vai até perto de Jesus, se ajoelha e clama: se queres, tenho o poder de curar-me. E Jesus, o que faz? Aquele homem desobedeceu uma ordem de Deus, sim ou não? Gente, responde. Aquele homem desobedeceu uma ordem de Deus, sim ou não? Sim, sim. Era uma ordem de Deus, do Antigo Testamento, dada. Mas Jesus, diz aquele texto bíblico, e eu vou retomar para vocês verem as palavras como são fortes. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Aquele homem era um desobediente? Era. Aquele homem estava desobedecendo às normas de Deus? Estava. Mas quando Jesus olha aquele homem caindo de joelhos, ele se enche de compaixão. A palavra em hebraico é raramim. Essa palavra compaixão, raramim. É fácil da gente entender. Quem que aqui tem filho, quem é mãe aqui? Mãe, ergue a mão. Lembra quando você estava grávida? A criança dentro da barriga, você nunca nem viu a cara da criança, porque a criança está lá dentro. Você já amava a criança, sim ou não? Sim, você nunca viu. Já amava, sim ou não? Até os ossos. Amava com todas as entranhas, com todo o amor do mundo. Este amor inexplicável, que vai até os ossos, este amor de dentro, o nome disso em hebraico é raramim. É esta palavra usada. Jesus olhou para aquele homem e teve raramim, um amor com todo o seu ser, um amor que vai até os ossos, um amor profundo, de tal modo que ele quebra a lei em nome do amor que ele tem para com aquele homem. Entender isto é tão profundo e necessário para a nossa vida, queridos. Jesus, ele permitiu uma quebra de uma lei dada por Deus, em nome do verdadeiro e profundo amor. Olhando, teve compaixão, estendeu as mãos e disse: eu quero, fica curado. E o homem foi curado.
Uma vez, para nós entendermos mais no nosso dia a dia, né? São Vicente de Paulo estava indo para a missa, saiu de casa, estava indo para a missa, e encontrou um pobre agonizando, mal. São Vicente de Paulo, ele não vai à missa e fica cuidando daquele homem. E nós temos uma regra na igreja: faltar na missa aos domingos é pecado, sim ou não? É. E São Vicente faltou na missa. Não foi. Ele pecou, sim ou não? Faltou na missa, gente, não pecou? Pode, não sei. Quando falaram isso para São Vicente, falou: São Vicente, você faltou na missa. Não pode faltar na missa no domingo. Não pode, é a regra de Deus, não pode. E aí São Vicente vira e fala assim: jamais eu poderei me encontrar com Jesus na Eucaristia, se eu não posso me encontrar com Jesus no meu irmão. Jamais será possível se encontrar verdadeiramente com Jesus na Eucaristia, se nós não somos capazes de nos encontrar verdadeiramente com Jesus naquele que está necessitado. Essa resposta de São Vicente ajuda o nosso coração a perceber os ensinamentos da igreja de maneira profunda. A igreja é tão sábia e tão do Espírito Santo. A igreja tem um código de normas, os padres, todo mundo vinculado à igreja estuda muito, chamado Código de Direito Canônico. O Código de Direito Canônico, no seu último cânon, ele vai dizer assim, em outras palavras: se for necessário, jogue tudo fora, em nome da salvação das almas. Se for para a salvação das almas, nenhuma lei deve sobrepor a salvação das almas. Isso para nós é absolutamente forte. Porque qual é a regra que deve permanecer na nossa vida? Que tudo seja feito para a salvação das almas. As regras são importantes, são dadas por Deus, diversas delas, inclusive não faltar na missa. Mas se for para a salvação das almas, como aquele homem desobediente, se for para a salvação das almas, o próprio Jesus estende as mãos e cura a lepra. Mesmo na desobediência daquele homem, Jesus não deixou de agir em nome da salvação das almas. Não é desobediência, porque eu sou desobediente. Não. Em nome da salvação das almas. Entender esse evangelho, queridos, é importantíssimo para a nossa vida de fé. Necessário, por duas razões. A primeira delas, olha para quem está do teu lado aí. Essa pessoa está cheia de pecado, sim ou não? Tá, um monte de ser. Você também, o padre também, todo mundo também, né? Todos nós temos um monte de pecados. Primeira coisa, não pode ser os nossos pecados que nos afastem de Deus. Porque tem gente que pensa assim: ai padre, mas como eu sou cheio de pecado, aí eu vou fazer o que na igreja? Ai padre, eu sou cheio de pecado, como que eu vou trabalhar nas coisas de Deus? Ai padre, eu sou... Calma lá. Não é porque a gente tem pecados que nós vamos nos afastar de Jesus. Ao contrário, Jesus olha para aquele homem cheio de lepra, em pecado, mal, desobediente. Mas aquele homem tem um coração sincero, que se humilha e diz: se queres, Senhor, tens o poder de me salvar. E na verdade daquele coração Jesus age.
Na verdade daquele coração, Jesus cura, restaura, abençoa aquele homem. E aquele homem teve a coragem de vir até Jesus, mesmo cheio de lepras, e confiar que Jesus tem a força para curá-lo. Olha como isso é forte. Ele acredita e confia. Esta é a primeira situação para nós. Não é por causa das nossas lepras que vamos desanimar, desistir da igreja, faltar na missa. Ai, padre, mas eu estou tanto pecado, eu vou na missa fazer o quê? Você vai rezar. É por isso que a gente vem na missa. Para buscar força em Jesus, para não cair no pecado, para ser curado das nossas lepras. É por isso que a gente não falta na missa. Essa é a primeira coisa. A segunda razão, o segundo motivo para olharmos bem para este evangelho. Jesus, quando cura aquele homem, Jesus sabe o futuro daquele homem, sim ou não? Jesus sabe o que vai acontecer com aquele homem futuramente, sim ou não? Sabe, Jesus sabe tudo. E tem um detalhe aqui, quando Jesus cura aquele homem, Jesus dá uma ordem para ele. Agora você vai e não conte nada para ninguém. Aquele homem obedeceu? Não. E Jesus já sabia que ele ia desobedecer, sim ou não? E mesmo assim curou. E mesmo assim livrou aquele homem do mal. Queridos, isso para nós também é muito forte. Porque talvez você tenha vindo hoje na missa e falado assim, mas padre, o senhor está falando tudo isso, mas amanhã eu não vou conseguir, eu vou cair de novo no erro, eu vou pecar de novo. Meu querido, não é por isso que Deus não vai agir na tua vida hoje. Não é por causa dos pecados que você pode cometer amanhã, que Deus vai deixar de agir no teu coração no dia de hoje. Uma coisa é fato, Ele não te trouxe, não te permitiu estar nesta missa por acaso. Talvez você tenha vindo para cá cheio de lepras, cheio de pecados, de defeitos, de falhas. Talvez indigno, sim. Desobediente a Deus, sim. Mas Ele age e cura, e liberta, e salva. Até em situações esquisitas, porque nós poderíamos olhar para alguém que está do nosso lado e dizer assim, aquele ali é pecador. Como que ele está fazendo isso, fazendo aquilo? É pecador. E a gente tem o costume de apontar o dedo. Mas Jesus não olha apontando o dedo. Jesus conhece as realidades do coração profundas. E estende a mão com compaixão. Cura, liberta, salva. Ainda que amanhã a pessoa venha a cair de novo no erro, na desobediência, mas Jesus não deixa de agir, porque Ele é amoroso. Na missa de hoje, sinta esse amor de Deus. Na hora que você vier comungar, receber Jesus na Eucaristia, ou fazer a tua comunhão espiritual, naquele momento, deixa Jesus se encontrar com você, apresente a Ele as tuas lepras, para que Ele faça o milagre necessário, a cura necessária. E uma das principais curas, são as curas de nós perdoarmos-nos a nós mesmos. Aquelas situações que às vezes já até confessamos, mas nós não nos perdoamos das lepras que causamos em nós mesmos. Então no dia de hoje peça essa cura a Deus, que Ele cure você dos males que você fez a você mesmo, do passado, dos erros, das situações que o teu coração ainda fica preso. E deixa Ele curar todas estas feridas. Que Deus nos ajude a sairmos desta missa mais santos e mais fortes. Amém.